Olá, meus caros. Hoje eu quero compartilhar uma historinha que é bem curtinha, mas eu achei muito interessante a mensagem que ela traz. Ela tá num gibi que o original dele é uma versão, né, que muitos de nós não temos, mas muita gente que é fã do Maurício de Souza, com certeza deve ter adquirido na época de lançamento a coleção histórica da Turma da Mônica, que traz aí facsímiles reeditados, né, dos principais títulos, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, e esse aqui é o número 4, ou seja, é uma cópia, né, reeditada do que foi a revista da Mônica lá nos anos 70, e ela foi reeditada, as imagens estão bem melhores, né, as cores foram devidamente acertadas, enfim, deram um belo trato aqui para a revista ficar, né, com o acabamento dos padrões de hoje, tanto nas cores, quanto em algumas outras coisas. Mas eles preservam o quê? O grosso da história, né? Eles preservam como que era a produção naquela época. Então, aqui tem uma história do Bidu muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Você já vai entender aonde eu quero chegar. Olha só. O Bidu, ele tá aqui, ó. Ser cachorro até que não é tão mal e tal. Folga à toa e não sei o quê. E ele vai explanando sobre a vida de cachorro. No fim, a gente vê que ele tem uma corrente. Olha só. E ele fala tão bem da vida do cachorro, a liberdade que se tem, tá sempre de folga, sempre pode fazer o que quiser, mas no fim a gente vê que ele está preso a uma corrente. Naquele tempo dos anos 80, é preciso explicar isso, porque hoje em dia o cachorro vive no sofá, na cama, vive melhor que gente. Mas naquela época dos anos 80, o padrão era isso aqui, ó. Era o seu pet querido ficando no quintal, tá? Muitas vezes o quintal de cimento mesmo, quente do sol, ou então aquela área ali na sombrinha que tinha árvore, tinha graminha, o cachorro ficava preso ali, tá? Esse era o comum dos anos 70. E aí o que acontece? A história não acaba aí não. Vem um outro cachorro que naquela época estava totalmente descaracterizado, mas eu acho que deve ser o Duque, né? Deve ser o Duque daquela época. Os desenhos todos feiosos, né? Mas para aquela época era uma grande novidade, então ninguém ligava para a estética e sim para a questão da história em quadrinhos em si, a mensagem que ela transmitia. E aí vem o Duque, né? E começa a questionar ele, ó. Vamos dar uma volta, tal? Não, eu não posso deixar o quintal sem guarda, né? Ah, então essa corrente é para que você não saia, né? E aí ele começa, ó, absolutamente, ou seja, de jeito nenhum. É só para me lembrar que a responsabilidade da minha guarda vai até onde ela estica. Olha as desculpas que a pessoa dá para suas limitações. Uma cordinha de borracha quebraria um galho, né? Não, né? Pois é. Não precisa ser uma coisa tão resistente, né? Você nunca sentiu vontade de fugir? Libertar-se, livrar-se dessa corrente? Olha só a questão filosófica aí. Por quê? O que é que ela tem de mais? É novinha, bonita, de aço inoxidável. A coleira presa à corrente é frouxinha, almofadada. Deve ser a última palavra em coleira. E aí, ó, ele não se convenceu, né? Ele deve estar pensando, esse Bidu. Olha, Bidu, até agora não entendi muito bem porque você precisa ficar acorrentado aí. Você é muito feroz? Ah, não. Você morde as crianças? Não. Suja a casa? Não. Corre atrás das galinhas? Não. Mas então, por que ficar preso assim? E se eu um dia resolver fazer tudo isso? Gente do céu. Isso é o que falam meu pai. Vocês estão captando, né? Que, na verdade, esses quadrinhos não estão falando realmente de cachorro e coleira, né? Por que aquele cachorrinho implicou tanto com a minha corrente? Não há nada de mal com ela, é só um lembrete da minha responsabilidade como guarda. Fora isso, não tem nenhum significado e, Toin, né, acabou o espaço ali para ele, né? Afinal, ele está limitado. Positivo ou não, ele está limitado. Aí caiu, esse aqui é quando cai a ficha. Que nem a gente quando põe o nosso voto. É sobre isso, mas você não entendeu ainda que é sobre isso. Que nem a gente quando põe o nosso voto e a gente elege alguém, depois a gente vê os nossos dias. Demora pra cair a ficha, cara, dos nossos dias. Demora, mas uma hora a ficha cai, né? Aí a gente olha assim a nossa vida, ao nosso redor, a gente olha, se dá conta e olha só, né? É assim mesmo, vem o baque, né? Vem o baque de como a gente fica depois. O que é que há com o Bidu? Tem comido, tem dormido bem, e aí, né? Mas apesar disso, eu nunca o vi tão triste. O que está faltando para você voltar a ser alegre como antes, Bidu? Ah, era só... Olha só como ele põe o só, né? Era só a liberdade. Então, eu me conscientizei dessa pegada justamente por causa desse só aqui, ó, que ele destacou, né? Então, não é exatamente, cara, é sobre cachorros e coleiras, entendeu? Cachorros e correntes. Não é só isso, tá? Isso é o que as criancinhas veem.
A historinha do Bidu, o cachorrinho que estava preso e tal, ficou tristinho. Mas a gente que era grande, a gente via essa história e captava a mensagem. Essa é o que eu acho, assim, de interessante nesses gibis antigos da Turma da Mônica. Claro, nem toda historinha tinha esse poder, né, que tem essa aqui, uma historinha tão simples, né, mas tão poderosa, tão magnética, né, convidando a gente a essa reflexão social, existencial da nossa vida, como que a gente vive, né? As coisas que a gente elege, né? Bem as coisas mesmo que a gente elege. Poucas historinhas, mesmo naquela época, tinham esse poder, mas elas já tinham uma coisa assim, a criança ela ia assimilar de uma forma, mas os adultos assimilariam de outra maneira, né? Uma maneira um pouquinho melhor do que as crianças. E todos, na verdade, se divertiam com isso. Os desenhos não eram bonitos? Não, não eram. Não eram nem um pouco bonitos, mas tinha um conteúdo muito interessante. Tá bom? E é isso. Em breve, olha, esse ano tem muita coisa para mostrar sobre quadrinhos. Gosto dessa pegada, assim, de destacar uma historinha, né? E mostrar como ela mexeu comigo. Gosto de compartilhar isso, então teremos mais vídeos assim. E teremos muitos vídeos mostrando as revistas, né? Pretendo fazer um falando mais sobre essa daqui. Também a do Cebolinha, desse volume número 4, tá? Então, é só ficar ligado aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, curte o vídeo, dá aquela hypada básica que ajuda o canal a crescer. E fica ligado aqui, se você gosta de gibi. Não só gibi da Mônica, tem Disney, tem Tex também, tá? Tem o material do Tex que eu quero trazer para cá também. Gibis em geral, tá bom? É basicamente uma conversa que a gente tem aqui usando esses gibis. Um abração, até o nosso próximo vídeo.